em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da tua glória, da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Senhor, esta é a tua palavra. Nós não estamos lendo um conto, nós não estamos lendo uma poesia, nós não estamos lendo uma manchete de jornal ou de uma revista, mas nós estamos lendo um livro sagrado, revelado, trazido pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Uma palavra que é cura, que é libertação, que é transformação para nós. Fala hoje conosco através do Teu Espírito. Opera em nós o Teu querer e efetuar. Nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Nós estamos lendo na Escola Bíblica Dominical. Aliás, eu fui motivado, logo que eu terminei a escola, nós terminamos a Escola Bíblica hoje, eu falei com Rosana, eu vou pregar sobre Isaías 6. Eu já saí com essa decisão, depois eu fui meditar na palavra. E assim, eu quero dizer aos amados, à igreja, aos membros dessa igreja, que eu já disse isso, e isso é contado em verso e prosa por todos os teólogos no Brasil e ao redor do mundo, que o grande problema da igreja não é falta da palavra, é falta do conhecimento da palavra. Eu digo, quando eu falo a falta do conhecimento, é um conhecimento mesmo, meus irmãos, coisa às vezes muito básica. E eu falei lá, nós estamos estudando Apocalipse. Hoje nós aprendemos Apocalipse 4. Não terminamos, terminaremos domingo que vem. E lá em Apocalipse 4, ele vai dizer quem é que está no controle e no comando do mundo. Quem é? Quem é que tem o governo do mundo? Então eu achei interessante que lá na aula, a Ana Laura falou assim: pastor, né, Augusto e os irmãos que estavam lá, foi muito bom eu ter ouvido essa palavra, e estou ouvindo, né, o Apocalipse desde quando o pastor falou. Ela deve estar nos ouvindo pela internet. Ela disse assim: porque eu tinha medo de ler Apocalipse. Aí eu falei assim: se fosse só você estava bom, mas não é só você, várias outras pessoas têm medo. E não precisa, meus irmãos, porque lá é o Senhor falando com a sua igreja, é o Senhor falando com os seus. Só que lá é o seguinte: o Senhor, Ele chama a igreja para uma conversa mesmo, e Ele fala o que vai acontecer. Agora Deus, Ele nunca nos deixa desavisados. Ele nunca vai dizer assim: eu não sabia. Não, você saberá.
quer uma coisa que você não vai ter jeito de você reclamar, quando você chegar lá com o Senhor, que você dizer lá, falar assim: pastor, Senhor, eu não achei uma igreja para eu congregar. Essa desculpa você pode esquecer, não existe. Não tem como você dar uma desculpa dessa para Deus. Você vai chegar lá e você vai falar assim, essa prosa aí não tem como você ter. Eu digo porque, irmãos, só em Indaiatuba nós temos algumas, talvez, dezenas, centenas de igreja, talvez centenas. Uma cidade não de muitos habitantes, eu acho que não chega a 300 mil, mas mesmo assim, aqui tem algumas centenas de igrejas, e não só aqui, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, nos mais remotos lugares da terra, tem igreja plantada, e se não tem, de algum jeito essa palavra pode chegar lá, como a nossa está chegando hoje, talvez em lugares longínquos, e chegará em lugares longínquos a palavra que nós estamos compartilhando aqui. Então não tem essa desculpa, e nós, meus irmãos, precisamos saber, o tempo do fim, ele está chegando, e nós vamos nos aprofundar nisso. Nós estamos ali ainda no Apocalipse 4, e como é que um crente, ele não sabe de nada disso? Como que um crente não entende isso? Como que um crente não estuda isso? Não tem como, você tem que saber. Então eu te convido a participar da Escola Bíblica Dominical. Ela é uma grande bênção, é 1 hora online. Pensa num conforto, é confortável demais. Você está na sua casa, sentadão, sentadona. Ah, pastor, o almoço, ou faz antes ou faz depois. Café da manhã, quem toma café da manhã 10 horas? Só playboy. Toma café mais cedo ou mais tarde. E o que mais? Vai falando. O que mais? Eu pratico, vou caminhar no bosque. Caminha antes ou depois, mas participa da escola bíblica, porque é bênção para a sua vida, é bênção para a minha vida, é bênção para as nossas vidas. Amém, igreja? Amém, igreja? Então eu coloquei aqui um tema, o Senhor está no controle, está ali, e Ele está mesmo no controle de todas as coisas. O panorama, meus irmãos, nosso e no mundo, ele não é o melhor. Há guerras, há rumores de guerra, a natureza, uso até um termo, natureza está em fúria, segundo o que dizem por aí, nessa eu não acredito muito, e crises em muitos aspectos. Há uma crise moral, há uma crise espiritual, onde nós vemos muitas pessoas, inclusive crentes, vivendo crises espirituais. Política, no Brasil nem se fala, a crise que vivemos, e já não é de hoje, há anos, onde sai político, entra político, e as promessas do tempo dos nossos avós era: o Brasil é um país do futuro, e está morrendo geração pós geração, e o país do futuro não chega nunca, ele continua basicamente a mesma coisa, se não estiver piorando. Os números que temos da política brasileira são os piores possíveis. Um Congresso que não atua, só atua com grana, pagando, desonestos. Nós vemos o Poder Judiciário, a forma que é, onde julgam o que quer, a hora que quer, no momento que quer. Quando um trabalhador, por exemplo, entra na justiça, pleiteando uma causa justa, aquilo encosta lá e demora anos a ser julgado. Anos. Nós vivemos, meus irmãos, então no poder executivo, legislativo, judiciário, isso. É tudo, meus irmãos, uma cortina de fumaça. E infelizmente também o brasileiro, porque desculpa a expressão que eu vou usar, desculpa, estou pedindo 3 vezes,
por não ler, por não entender, por não querer entender, que fica, meus irmãos, correndo o dedo em recorte de tudo que é coisa e não se aprofunda na política. Então, quando você vai conversar, nós temos lá nos Estados Unidos uma criança de 10 anos, ele vai saber nos Estados Unidos quantas presidentes tiveram no país até hoje. 10 anos. Pergunta isso para um menino de 10 anos no Brasil. Quem é o presidente atual? Capaz que ele não sabe. Ele sabe da história dos Estados Unidos. Tudo que você perguntar. Aqui eles omitem, eles mudam a história. Os livros de educação, eles falam de educação sexual para criança de 10 anos, de 8 anos. Aqui tem pais e sabe do que eu estou falando. Então, meus irmãos, é uma coisa absurda, isso é uma crise no país. Mas tem isso para outros lados? Tem, meus irmãos, fora do Brasil tem. Mas o que nós temos que preocupar é aqui, tentar mudar isso aqui. Então é crise moral, política, financeira. E crise, meus irmãos, que parece que não passa. A pessoa, ela passa a vida inteira, desculpe eu exagerar tanto, e ele não resolve o seu problema financeiro. Crises financeiras, por má administração, mas também porque o que ganhamos é muito pouco e não consegue pagar. E uns ganham muito. Por exemplo, nós temos desembargadores no Brasil que ganham por volta de R$200 mil. Alguns deles, com algumas fatias, alguns penduricalhos que eles colocam, chegam a ganhar 500 mil. Mas nós continuamos elegendo esse povo e está tudo certo. E está tudo legal, irmãos, parece que está tudo legal. Aí você convoca um povo para uma oração. E no Brasil, vamos convocar os brasileiros para um dia de oração e jejum. Eu acho que 5% dos crentes vão, 3%. Aí faz uma convocação, por exemplo, para esse negócio, vou citar o carnaval, vai milhões de pessoas. Convida para ir no Itaici Agroboy aí, vai milhares e milhares. E andam quilômetros, pagam as cifras absurdas. Aí você convoca, e chama para ir num jogo de futebol, Palmeiras e Corinthians. Vai, quanto vai? 100 mil caras. Você chama para uma oração. Eles não querem. É muito tempo. Escola bíblica, muito tempo. É 1 hora. Mas para gritar, meus irmãos, num estádio de futebol, junta-se milhares. E isso, meus irmãos, é a característica de um povo que tem a informação, porque nós falamos da informação, que tem a palavra, nós pregamos a palavra, mas nós não vivemos o que tem na palavra. Nós somos crentes e precisamos viver o que tem na palavra de Deus em todo o tempo. Amém, igreja? O medo prende as pessoas em casa. Quantas pessoas hoje com medo de sair de casa, com medo de ser assaltado, com medo de ser sequestrado, com medo de ser espancado, com medo de ser sequestro relâmpago. As pessoas entram em depressão, as pessoas são diagnosticadas, é muito no Brasil, muito, com saúde, na sua saúde mental, com depressão, com ansiedade, com pânico e com outros. Eu fui só até nisso. Mas isso, meus irmãos, é aos montes. E dou outro diagnóstico para você. Você fala assim, que idade, pastor? Não tem nem idade para isso mais. Agora, se você levar uma criança lá e falar tal coisa, uma que já vai falar que ele está com TDAH, vão dar ansiolítico, rapidinho, porque os pais, eles preferem pegar um celular, outra coisa, um tablet, um computador, uma televisão de última geração e pôr o filho lá. E nós, meus irmãos, aí, porque é muito mais fácil. E nós não queremos ler um trechinho bíblico para a família, com a família, não queremos um estudo bíblico com eles, nós vamos levando desse jeito. Meus irmãos, nós precisamos olhar para isso.
Então, meus amados, ansiedade, pânico e outros. Então, meus amados, o povo de Deus, o que deve fazer nesse tempo? O que o povo de Deus deve fazer nesse tempo? Então é essa a resposta, e não a resposta na íntegra, que eu quero dar para você nesta noite. Não tem essa pretensão. O texto ele vai pontuar algumas coisas. Algumas coisas do texto que lemos será pontuado, mas eu não sei se eu tenho até tempo para falar tudo o que Deus Ele quer trazer ao nosso coração. O versículo 1: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Então, meus amados, a visão de Isaías nos traz um simbolismo forte, um significado forte, porque ele fala assim: eu vi assentado num trono alto e exaltado. Então, meus irmãos, ele representa o trono alto e exaltado, a soberania de Deus e o seu poder. Ele resume da seguinte forma: ele está, o Augusto falou sobre isso, estudamos hoje cedo, ele está acima de todos os demais reinos. Então, imagina reino. Quem conhece história profundamente, não é o meu caso, eu conheço razoável, mas quem conhece história profundamente sabe disso. Reinos vieram e acabaram, reinos vieram e viraram cinza, reinos vieram e não existem mais, estão nos livros da história, não, e muitos nem lá, meus amados. Mas o Rei dos Reis, o reino do Todo-Poderoso, que é o do Senhor, esse não passou, não passará, e ele é eterno, e ele vai até o fim. Amém, igreja? Que está acima de todos impérios humanos. Hoje, meus irmãos, há uma grande questão no mundo, até na possibilidade de uma guerra mundial ela acontecer. Há alguns países em guerra, as que são relatadas e as que não são relatadas. Na África tem países que estão em guerra há décadas. Como são pobres, ninguém liga muito para isso. Fala muito dos ricos, aí vão nos países grandes e ricos. Mas há uma possibilidade iminente de uma guerra, outra guerra acontecer por aí. Meus irmãos, mas nós, enquanto igreja, devemos saber que quem cuida de nós e quem está no controle está no texto. Eu vi o Senhor assentado em seu trono alto e exaltado. Então o Isaías, ele já disse para nós que o Deus está assentado num alto e sublime trono, e do alto e sublime trono ele tem o controle de todas as coisas. Pode ter guerras e tem guerras, e infelizmente haverá possibilidade de guerras, mas existe um Deus que está no comando e no controle do universo e do planeta, e Ele cuida de nós. Como Ele cuida de tudo, Ele cuida também da igreja dEle, da igreja do Senhor, e nós temos o privilégio de sermos cuidados por esse Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Amém, igreja? Amém, igreja? O 2, varão, põe aí por favor. Ele fala assim, ó: acima dele estavam serafins, cada um dele tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. 6 asas. Então, meus amados, isso representa a santidade e a majestade de Deus. É o que nós estamos ali. A humildade e o arrependimento que são necessários para se aproximar dele. Acima dele estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Então, meus amados, nós precisamos. A palavra fala antes, ele foi chamado para servir, ele foi escolhido para servir, e ele coloca-se numa condição que ele não tinha condições. Então, nós estamos vendo a majestade
de Deus, porque a palavra do Senhor fala que os anjos estão dessa forma. Então é necessário, meus irmãos, da nossa parte arrependimento. É necessário, meus irmãos, da nossa parte submissão a Deus e a sua palavra. Então, meus amados, Deus é santo e nós precisamos estar sempre buscando a sua vontade em todo o tempo da nossa vida. Deus é grande, é poderoso e nós precisamos da presença dele em nossas vidas. Não precisa levantar a mão e eu te faço uma pergunta. Essa semana que está terminando hoje, para muitos, quantas vezes você orou? Não aquela oração de comer miojo. Senhor, abençoe esse miojo em nome de Jesus, amém. Santifica, porque tem muita química aqui e não vai fazer mal para mim. Não é essa oração. Oração boa, de no mínimo 5 minutos. Quantos versículos da Bíblia você leu? Ah, pastor, mas você não sabe de quantos recortes eu vi essa semana. Eu não estou falando disso. Eu estou falando quanto você olhou para a palavra de Deus. O quanto nós olhamos para a palavra de Deus. O quanto nós nos preocupamos com o outro. O quanto te incomodou você ver, por exemplo, as injustiças no Brasil. As injustiças na sua cidade, na minha cidade, nas nossas cidades. Ou, meus irmãos, nós nos acomodamos com isso. Não, pastor, está tudo certo, deixa assim mesmo. Não tem muito o que fazer. Querido, se não tem o que fazer, a igreja precisa saber que tem o que fazer. Ela precisa orar, ela precisa buscar a face de Deus, e ela precisa entender que há um Deus que cuida de nós. O 3, ele diz assim: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A terra inteira está cheia da sua glória. Então ele está mostrando, meus irmãos, o texto para nós, a santidade de Deus. Agora, diante da santidade de Deus, o que nós fazemos, irmãos? Aqui não tem ninguém que gosta de futebol. Gosta, mas aqui não tem louco por um, louco por outro. Eu sei que não tem. Conheço todos, fácil de conhecer. Mas, meus irmãos, quantos não são loucos por times, idolatram pessoas, idolatram clubes, idolatram políticos, idolatram tantas pessoas e são loucos por eles. E por eles gritam isso. E por eles falam isso. Falam o nome deles assim. Infelizmente, até no meio evangélico tem. Infelizmente. E aí, meus amados, quando a gente vem para o serviço da igreja, que na igreja é um serviço, é servir, é celebração, nós ficamos assim: Senhor da glória, como é que olha a minha vida, olha o meu frango na geladeira, olha a minha maionese, olha o meu pão com mortadela, olha, sei lá o que o cara fica pensando na hora disso aqui, dessa celebração. Aí, meus irmãos, e Deus cria o homem. Eu já falei isso aqui tantas vezes, mas acho que eu nunca li esse texto. Deus, ele cria o homem para a sua glória. Criou para isso. Para que você criou o Augusto? Para a glória dele. Para que criou o Joaquim? Para a glória dele. Aonde está isso, pastor? Coloca aí para mim, por favor, doutor Luigi. Isaías 43, 7. Então, é para a glória de Deus. Aí ele cria para a glória o que nós fazemos, os homens. Todo aquele que é chamado pelo seu nome, a quem criei, para a minha glória, a quem formei e fiz. Ele criou para a glória dele, a quem ele formou e fez. O que o homem faz? Não dá glória ao Senhor.
Então, meus amados, o nosso papel, o propósito definitivo do homem é glorificar a Deus, porque está ali escrito: todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para a minha glória, a quem formei e fiz. Então o homem precisa glorificar a Deus. Se ele não glorificar, como disse o Feliciano, está com um defeito de fabricação. Porque como que um cara, um filho de Deus, ele não exalta o Senhor pela sua criação, pela sua grandeza, pela sua realeza? Como que ele não glorifica? Como assim, varão? Nós precisamos olhar para Deus e saber que nós fomos criados para glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Coloca o 4, por favor, doutor Luiz. 6:4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Pode colocar o próximo? Então gritei: ai de mim, estou perdido. Irmãos, isso é outra coisa que pouquíssimas pessoas hoje têm essa convicção. Ele não tem essa convicção que Isaías teve. E ele vai falar por quê. Ai de mim, diante do que ele viu os anjos, do louvor, da glória, ele tem uma preocupação agora, e ele vai ficar extasiado diante disso, e ele vai falar: como assim? Eu estou nessa porção. Quando ele vê a majestade, a grandeza, a glória de Deus, e ele é convicto disso, e ele é colocado, e tem ele uma convicção muito forte. Então ele fala: eu gritei, ai de mim, estou perdido. Por que você é perdido, Isaías? Pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Pessoas que se dizem crentes e que infelizmente o vocabulário, a caixa de ferramentas para defender, para atacar, para se defender, é o mesmo do mundo. A pessoa usa verbos, palavras, frases de baixo calão, usa a internet para atacar pessoas, para dar respostas a pessoas. As mesmas coisas. Mas você não é convertido? Sou. Mas como é que você faz isso? O próximo, varão. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva. Ele foi lá no altar, pegou com a tenaz, né, e trouxe a brasa, que havia tirado do altar com uma tenaz, o 7. O 7. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então, meus amados, em meio às nossas crises, nós precisamos olhar para dentro, como ele disse lá, para nós. Irmãos, é muito fácil eu julgar o meu irmão, é muito fácil eu julgar o outro. Isso é fácil, isso é mole. O inimigo faz isso bem, ele é cátedra nisso, ele é craque nisso, é ele que usa essa arma. Então nós precisamos olhar para nós, examinar a nós mesmos, e nós precisamos da misericórdia de Deus. Então, meus amados, lá no capítulo 5 do Isaías, ele vai nos informar de vários ais. E ele vai falar assim: até quando, Senhor? Até
quando? Até quando? Ele vai falar desses ais. Ai de vocês, ai de vocês, ai, 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 ai dos que não sei o que, ai, e vai. Então, meus amados, e aqui, esse ai é dele, ele fala, ai de mim. Eu não estou falando de outro, ai de mim, que estou perecendo. Gente boa, você precisa reconhecer isso, o quanto você precisa do Senhor, para tudo na sua vida. Tudo, todas as decisões da sua vida, você precisa colocar Deus à sua frente. Tudo que é decisão que você tomará, você precisa colocar Deus na sua frente, para você ser um homem, uma mulher bem-sucedido, bem-sucedida na terra. Amém, igreja? É disso que nós precisamos. Então, meus irmãos, esse ai, meus irmãos, do Isaías é de dor. Ai de mim, Senhor. Eu volto a dizer, não é de um alienado espiritual. Ah, mas eu estou na igreja. E daí, brother? Você também precisa de conserto. Ah, mas eu estou servindo ao Senhor há tantos anos. E daí, brother? Você precisa de conserto. E você precisa reconhecer, não é um alienado. Eu não posso ser um crente alienado, meus irmãos. O que é alienado? Eu me acho perfeitão da terra, a última bolacha do pacote. Não somos, nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias da nossa vida. Mas pastor, olha o que eu faço, eu deixei de fazer. Querido, mesmo assim você precisa adorar, exaltar, bendizer e glorificar o nome desse Deus que é poderoso. Amém, igreja? E ele vai falar, ai de mim, Senhor. Ele tem essa convicção nele. Então, meus amados, a ferida do seu povo está doendo em seu coração. Então hoje nós olhamos para o que está acontecendo no Brasil, e meus irmãos, a igreja, isso logo vai passar, daqui 4 anos passa, aí de novo, 4 anos passa de novo. A igreja precisa se levantar, orar, buscar a face de Deus. A igreja não pode ser uma igreja alienada. A igreja ela não pode ser, ela olha a dificuldade da nação, da cidade, das famílias que estão, a cada dia, meus irmãos, famílias sendo disfuncionais, famílias desmoronando, famílias passando por problemas graves, em muitos aspectos. A droga é vendido nas esquinas do Brasil inteiro, tomou-se conta. Meus irmãos, as instituições que precisavam cuidar não estão cuidando e não cuidam direito. Nós precisamos, enquanto igreja, entender isso. E o Isaías ele fala assim, ai de mim, Senhor, que vou perecendo. E ele fala assim, por que você está perecendo? Porque eu vivo num povo de um povo de lábios impuros, um povo pecador. Ai de mim, Senhor, ai de mim por isso. O negócio é tenso. Então, meus amados, nós precisamos entender, Cristo, Ele pode te libertar, pode perdoar, e Ele pode fazer de você uma nova criatura. Amém, igreja? Amém, igreja? Meus amados, o mundo em crise, ou no mundo em crise, o Senhor nos usa. Eu tenho tido experiências muito boas mesmo, no mundo. Eu falo com o Rosana, no mundo. Mas o que você está fazendo aí, doido? Você está dando uns gritos? O que você está... Do jeito que você está lá na igreja, você prega aí na rua? Não. Às vezes, meus irmãos, eu abraço, eu trago uma palavra de conforto, eu faço um convite, eu abençoo, eu amo, eu dou. No que eu posso, eu ajudo.
Isso é uma coisa que o Senhor colocou no meu coração. Hoje eu falei, quando a gente fala de avarento na Bíblia, pensa que avarento é só rico. Tem avarento pobre também, que não tem coragem, que falta coragem também, de fazer um pão e dar para um pobre. Dá um copo de leite, uma bisnaguinha com manteiga, que é um trem mais ruim que esse, e dá uma bisnaguinha. Hoje eu estava almoçando com a minha esposa, enquanto eu almocei, eu pedi para os meninos do posto lavar meu carro. Aí terminei, eu tenho experiências boas lá, com aquele povo. Aí o menino lavou lá, o nome dele eu chamo ele por um apelido, Seu Madruga, é o cara do Chaves, é o Madruga. Aí o cara, terminei, eu vendo, o cara foi trabalhar dia domingo, lavar carro. Não deve morar ali do lado do posto, porque ali é Nova Campinas, Cambuí. Não mora ali, ele mora longe, né, Augusto? E aí, o menino com a menininha desse tamanhozinho assim, ó, lá mexendo com a bonequinha, lavando o carro lá com ele, esperando. Aquilo, meus irmãos, meu coração olha para aquilo, eu falei, Deus, misericórdia. Agora, eu paguei para lavar o carro e dei para ele, nos Estados Unidos a gente fala tips, gorjeta, dei para ele, acho que 50% do valor da lavagem do carro eu dei para ele. Eu falei, isso aqui é teu, cara. Porque, meus irmãos, talvez seja um valor que para mim não faça tanta diferença, mas para ele faz muita diferença. Não precisa levantar a mão, eu conheço a história de muitos aqui, e não precisa apontar o dedo também. Aqui tem conversa nossa, que nós aqui, tem uma galera aqui que conversa. Termina o culto, nós ficamos mais tempo aqui conversando do que o tempo da palavra e de culto, porque isso é bênção também. E aqui tem pessoas do nosso convívio que não passou fome, mas passou muita dificuldade, que tinha que rachar um pão em muitos, que passou assim no linear de falta mesmo, de fome. E hoje Deus fez a obra, Deus abençoou, Deus cuidou, tem cuidado, tem prosperado. Agora nós olhamos hoje para isso às vezes que nós passamos e nós fazemos assim, ó. Eu não estou vendo isso aí não. E passa de largo. E vai passando. O Isaías não fez isso, ele fala assim, ai de mim. Ele enxerga isso no seu chamado. Então, meus amados, ele foi perdoado. É por isso que ele pôde ouvir o desafio de Deus para fazer a obra. Porque Deus, ele trabalha preste atenção, muitas pessoas eles querem, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não deixe isso apagar no seu coração, faça. Mas agora acontece o seguinte, Deus, antes, ele trabalha em nós, para depois ele trabalhar através de nós. Ele não faz o contrário. Por isso que eu digo, o que é o seu ministério? Meu ministério é pregar. Tá, mas Deus trabalhou em você primeiro? Você está sendo tratado? Você deixou Deus te colocar na moedura? Palavra fraca, né? Moedura, o cara vai ser moído. É porque é bíblico, irmãos. Eu não falo o que é bíblico, a palavra fala. O trigo, para ser pão, ele tem que ser moído. Nós, quando somos tirados do mundo, é uma lasca bruta. Sabe o que é lasca? Uma tábua. Lasca não é um móvel trabalhado. E aquilo começa o trabalho de Deus. Esfrega para lá, esfrega para cá, e vai para lá, e vai para lá. Esfrega mais, e vai. Quando você acha, agora deu. Tá bom. Ele fala assim, tá bom não. Espera aí, vem de novo. Aí vai, lixa nele. E depois, aí vai invernizar, e vai pintar, e vai pregar nele ainda, e vai pendurar. Falou, agora tá bom, agora faz. Então ele trabalha em você, para depois trabalhar com você. A adoração, meus irmãos, ela vem antes da missão.
Então, o meu chamado é esse. Cara, se você não for um adorador, é complicado. Deus não te salvou e não me salvou apenas para te levar para o céu, mas Ele te levou, que é o principal, é a obra principal do Senhor. Mas Ele te salvou para você levar esse evangelho também aos pecadores. É preciso nós sairmos da inércia. É preciso nós olharmos para Cristo. É preciso reagir diante dos nossos desafios. É preciso reagir diante dos nossos desafios. Amém, igreja? Amém, igreja? E nós vamos terminar e eu vou fazer a aplicação para a igreja. O destino da igreja, o que é a igreja? São os filhos de Deus, os escolhidos do Senhor, somos nós. Não está nas mãos dos homens, está nas mãos de Deus. Vamos repetir essa frase junto? Para todo mundo acordar, vamos lá? O destino dos filhos não está nas mãos dos homens, mas está nas mãos de Deus. Agora vai, vamos lá? O destino dos filhos não está nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus. É isso, meus irmãos. Quando o mundo está incendiado pelo ódio, por guerras, conflitos, quando a terra está bêbada, cambaleando no sangue, que são as guerras, precisamos nos levantar nossos olhos e ver nosso Deus assentado, como Isaías viu, assentado num alto e sublime trono. Ele é quem governa o universo. No meio de provas e tribulações, é preciso fixar nossos olhos naquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, o Todo-Poderoso. Amém, igreja? O futuro está nas mãos de Deus. Tudo o que acontece na terra está sendo visto por Deus. Se você quer saber o que vai acontecer com aqueles que acontecerá no futuro, com aqueles que, os corruptos, os ladrões, os assassinos, os matadores, tudo, Apocalipse, leia Apocalipse. Mas para a promessa dos filhos de Deus, João viu, quando ele viu aberto o céu, que ele viu a revelação do Apocalipse, ele viu um mar, como se fosse de vidro. É a revelação que ele tem para os filhos de Deus. Os filhos, ele enxerga como um mar, a palavra fala mar de vidro, claro, limpo. Isso é a igreja. A igreja que vai entrar no céu é essa igreja, essa é a figura que João vê. Não é uma igreja lameada no pecado, na podridão, na mentira, no engano. Não é essa igreja. Suja, imunda, não é essa igreja. Não é. Então você precisa se levantar e mudar de vida. Você precisa, o tempo está correndo e ele urge. Seja um crente verdadeiro, uma mulher, um homem de Deus, que paga o preço, que olha para o Senhor que tem o controle do universo e diz: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha vida. Mas você não está à deriva na terra. O Deus que você serve, Ele está sentado no alto e sublime trono, e de lá Ele controla todas as coisas. Amém, igreja? Nós precisamos olhar para esta palavra. A causa, ela está no céu, mas o efeito, ele é verificado na terra. Então quem é que vai ter que falar? É a igreja. Quem é a voz profética? A igreja. Quem são os arautos nessa terra, chamada Indaiatuba? A igreja.
É a igreja que precisa se levantar. Não, não sou eu, é o outro lá, eu não sei quem. Sou eu e é você. E nós precisamos, em nome de Jesus, seguir em frente, sabendo que Ele está no controle do universo, no controle de todas as coisas, no controle do mundo. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e é Ele que nos sustenta e nos sustentará até o fim, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Amém, igreja. Que Deus seja louvado. Saia daqui com essa certeza. Isaías viu isso. Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele vê os seres angelicais adorando, reverenciando. E ele fala, e ele enxerga depois disso. Ele vai dizer: ai de mim, que vou perecer, ou vou perecendo. Por quê? Por isso, por causa disso e disso. Mas existe uma solução para você? Existe. Existe uma solução para mim? Existe. É nós reconhecermos a nossa limitação. É nós reconhecermos que nós somos fracos, pobres, humildes, e que precisamos de um Senhor para nos exaltar. A palavra fala: aquele que se humilha. Eu não gosto de trazer esse versículo sem ler todo o contexto, mas eu vou trazer: o que se humilha será exaltado, o que se exalta será humilhado. Isso, meus irmãos, é batata, fatality. É certo que será assim. Então hoje, não deixe de se humilhar diante da potente mão de Deus, para que no tempo dele, Ele te exalte, Ele te levante e faça você caminhar mais um pouco, não como um derrotado ou uma derrotada, mas como um vitorioso, uma vitoriosa, que vai morar no céu, que tem uma pátria celestial, que está garantida o dia que você aceitou Jesus. Eu amei quando nós estudamos ali que a palavra falou assim: Deus, Ele ama a igreja. Aleluia. Nós queremos ouvir essa parte, né? Aleluia. Ah! Aí você fica crentão demais. Aleluia. Deus ama a igreja. Aí ele fala assim: mas Deus corrige a igreja. É o que Ele está fazendo agora. A ponto, meus irmãos, dele chamar João. Ele falou: vem aqui, João, sobe aqui. Óbvio que em visão, ninguém viu Deus e nem verá Deus. Vem aqui, João, que eu vou te mostrar. E aí João enxerga tudo isso. João reconhece a voz de trombeta. João reconhece a voz de Jesus. João reconhece e vê os 24 anciãos pegando as suas coroas e jogando aos pés de Jesus, aos pés do Todo-Poderoso. E eles louvam e eles pensam numa festa. Eu te pergunto mais uma vez e termino: o que você tem feito da sua vida de crente? O que você tem feito? Como você tem levado ela? Como você tem conduzido ela? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que na nossa vida nós possamos olhar como Isaías olhou, para o alto e sublime trono, e saber que de lá há a resposta para toda a nossa vida, para toda a nossa empreitada, para todas as nossas dificuldades. Amém, igreja? Amém, igreja? Se coloque de pé, para parecer que está acabando. E nós vamos orar em nome de Jesus. Só orar? Não. Nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor amado, eu agradeço ao Senhor
pelo privilégio que temos de ouvir esta palavra, meditar nesta palavra, reler esse texto, aprender com este texto, aprender com o Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos. É maravilhoso, Pai, nós reconhecermos que há uma direção para nós, vinda do trono de Deus. O Senhor que conhece as nossas vidas, conhece aqui cada coração, o Senhor que sabe dos anseios, das guerras, dos desafios, o Senhor que sabe do que cada um está vivendo a cada dia, a cada manhã, sabe do desânimo, sabe das guerras exteriores e interiores, que sabe que não está vendo ali na frente uma solução para o seu problema. Deus amado, tenha misericórdia dessas vidas, levante elas com poder, com graça, autoridade e abençoe em nome de Jesus. Não permita que ninguém tropece, mas que todos sejam levantados, abençoados, sustentados pelo Senhor e sigam em frente. O Senhor não tem nos evangelhos, não tem no Velho Testamento, não tem no Novo Testamento momento algum que o seu povo não é desafiado. Nós somos desafiados dia e noite, em muitos aspectos. Mas o Isaías vai falar para nós: Deus está assentado no alto e sublime trono. Ele está no controle do universo. O Eterno está no controle das vidas, da sua família, dos seus negócios, das suas finanças, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da igreja, Ele está no controle dessa cidade, desta nação. Ele está no controle. Nós louvamos o Teu nome, Pai. Nós engrandecemos o Teu nome, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Nós somos gratos a Ti por tudo e em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora pode trazer bem, a igreja pode se assentar. O louvor